Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Medicina. O Hospital Universitário da UFMA realiza primeiro transplante de coração do Maranhão. Trizidela do Vale. Prefeito pode ter matado policial militar durante vaquejada. BRs maranhenses registram 4 acidentes com uma morte nesse domingo. E ainda, São João 2025, pesquisa indica que mais de 90% dos turistas que estiveram no estado pretendem retornar. UFMA Campus Pinheiro realiza primeiro encontro de estágio supervisionado. Tem também Economia com Wagner Matos, concursos e oportunidades. No esporte, Tubarão bate o cavalo no Castelão. Bode Gregório e Tocantinópolis ficam apenas no empate na Série D. E Justiça abre prazo para que dirigentes da FMF contestem denúncias de irregularidades. No Rádio Opinião, a gente tem uma entrevista sobre o IOF e também o atrito entre os poderes, uma análise de política com o professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, John Kennedy Ferreira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade, nesta segunda-feira. Segunda-feira, Mayra Nogueira, hoje, dia 7/7, olha só, 7/7, 7 de julho de 2025, hoje é o Dia Mundial do Chocolate. E também é dia do voluntariado social. E dia do ingresso da mulher na Marinha. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, iniciando a semana com muita informação, claro, aqui no Jornal Rádio Universidade. São 7h16 agora, Mayra Nogueira. Vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E a gente sempre lembra, né? Estamos aqui em www.universidadefm.ufma.br, também no aplicativo oficial da Universidade FM, diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Nesses 3 modais, você pode ver e, para você que está no dial, acompanhe com a gente, ouvindo os destaques, iniciando com o Imparcial, que tem como manchete hoje, reforço na base. Apoio do Republicanos soma 24 prefeitos à aliança com o governo Brandão. O governador Carlos Brandão destacou seu contentamento com a aliança. É isso aí. Prefeito, aliás, o governador Carlos Brandão. Câmara de São Luís, vereadores articulam criação de frente conservadora. A formação de uma frente conservadora no Legislativo Municipal de São Luís, proposta pelos vereadores Marquinhos, do União Brasil, Flávia Berthier, do PL, e Douglas Pinto, do PSD, pode marcar o início de uma inflexão importante no modo como os debates ideológicos serão conduzidos na capital maranhense. Vem cá, mas eu pergunto, sempre foi, não era sempre conservadora essa formação da Câmara de São Luís? Não sempre foi conservadora? Agora que vai começar? Pelo amor de Deus, né? Imagine como é que vai ser. 7h17 agora, continuando. Agora com destaques, filiados à FMF apoiam gestão de Américo. Isso aqui é por conta, sabe, de denúncias que estão acontecendo. O pessoal tem que dizer que está a favor das coisas aí, como estão. Enfim, demonstrar apoio. Maranhão conquista turistas. 95% querem voltar a participar do São João aqui em São Luís. Milhares de brincantes celebram o lava-bois em São José de Ribamar. E férias, o que fazer em julho na ilha? Muita coisa tem para fazer aqui, tá, pessoal?
E aqui você confere, tá? Diariamente. Aqui a gente tem agenda, tem roteiro, enfim. Você que está ligado aqui na Rádio Universidade fica por dentro, claro, e também no nosso site. 7h18. Agora, Mayra Nogueira, o que é que tem em Jornal Pequeno? Maranhão reforça aparato policial para combate à criminalidade com entrega de novas delegacias. O governo do Maranhão segue ampliando os investimentos em segurança pública em todo o estado. Na sexta-feira, dia 4, o governador Carlos Brandão oficializou a implantação de 3 novas unidades da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que funcionará nos municípios de Açailândia, Pinheiro e Santa Inês, totalizando 11 unidades da DHPP em todo o estado, sendo as demais dos municípios de Imperatriz, Caxias, Timon e Balsas, e mais 4 na Grande Ilha. A solenidade que marcou a instalação das delegacias especializadas foi realizada no Palácio dos Leões, no Centro Histórico de São Luís. São Luís é de evento da INC Florestal, referência nacional no combate a incêndios. O secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, participou da solenidade e destacou a política de qualificação permanente da tropa como prioridade da gestão. INSS, mais de 2 milhões de aposentados e pensionistas estão aptos a ser ressarcidos. Lei acaba com atenuantes para crimes sexuais contra mulheres. Pesquisa revela que 95% dos turistas querem voltar a participar dos festejos de São João. Pesquisadores apuraram números de demanda turística, trabalho realizado pela Secretaria de Estado do Turismo, Setur, Maranhão, por meio do Observatório do Turismo no Maranhão. E ainda, SEDUC entrega reforma e ampliação do Centro de Ensino Dr. Geraldo Melo, na Coab. É isso aí, Mayra. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta segunda-feira. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos portais. 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos às informações do trânsito nesta segunda-feira, trazendo informações aqui do Waze, waze.com. Confira com a gente nas telas, né? Aqui no Jornal Rádio Universidade, aqui na 106. Você pode conferir aqui com a gente e você ouvindo, né? Aqui é a Avenida Jerônimo de Albuquerque, de acordo com as informações do Waze.com, o trânsito está demandado, mas está fluindo neste momento, exceto bem aqui no cruzamento, né? Já no cruzamento com a estrada de Ribamar, ali o antigo retorno da Forquilha, o trânsito no sentido centro começa a ficar demandado, bastante demandado. Hoje, a Avenida dos Portugueses amanheceu como sempre, né? Bastante demandada. Na sexta-feira estava até mais tranquilo o trânsito, hoje já está com a sua demanda na ativa, tá? Alta demanda aqui na entrada e na saída, aliás, nos dois sentidos, né? Aqui na área Itaquibacanga, mas a Avenida dos Portugueses aqui, pelo menos na altura da barragem do Bacanga, o trânsito flui tranquilamente neste momento. De acordo com o mapa aqui do Waze, esses são os pontos, né, onde principalmente está rolando a fluência, né, dos carros, do trânsito nesta manhã. Mas Borges tem mais informações, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Informações referentes à Avenida São Luís, Reis de França, onde neste momento há informações relacionadas à altura do bairro Turu. O trânsito segue condições parecidas com o que vem acontecendo já nesse período. Tudo tranquilo, aí referente às duas pistas, os dois sentidos, trânsito moderado naquela região, tanto para quem segue sentido bairro centro, como no sentido bairro centro, sentido centro-bairro. Nesses dois sentidos, trânsito moderado, não há registros de congestionamentos, trânsito fluindo sem problemas neste momento na Avenida São Luís, Rei de França, altura do bairro Turu. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Se você quiser participar, muito obrigado, Borges. Se você quiser participar, o 2992172647 é o nosso WhatsApp, 992172647. 7h23. Notícias da cidade. 7h23. Borges, vamos iniciando aqui o noticiário falando sobre o Hospital Universitário da UFMA, falar sobre medicina, né? Realizou
o primeiro transplante de coração aqui no Maranhão, né? O dia ocorreu na sexta-feira, última sexta-feira, dia 4 de julho. O primeiro transplante de coração aqui do Maranhão foi feito, é um feito histórico na medicina maranhense, protagonizado pela universidade, pela unidade hospitalar da Universidade Federal do Maranhão, o Hospital Universitário da UFMA. Esse procedimento que marca um avanço na capacidade instalada do hospital, isso com atenção às cirurgias de alta complexidade. Também amplia as possibilidades de tratamento para pacientes cardíacos aqui no estado, aqui no Maranhão. Em relação ao paciente, o paciente transplantado foi um homem de 68 anos. Ele estava inscrito na fila de espera há apenas 19 dias, após criteriosa avaliação e também uma logística especializada. A cirurgia, então, foi realizada com êxito no pós-operatório. O paciente ele seguia com boa evolução clínica, respirava de forma espontânea e também apresentava quadro clínico estável. Sucesso aí dessa cirurgia inédita aqui no estado. O transplante ele foi resultado de uma articulação eficiente, articulação entre diversas unidades assistenciais e administrativa do HU UFMA, Hospital Universitário da UFMA, e com este primeiro transplante cardíaco, a unidade hospitalar da Universidade Federal do Maranhão reafirma seu compromisso com a inovação, a excelência acadêmica e também o cuidado humanizado, que é tão característico daquela unidade hospitalar, além de colocar também o Maranhão no mapa nacional dos estados aptos à realização desse tipo de procedimento de alta complexidade. Lembrando que o Hospital Universitário da UFMA ele é vinculado à EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, e parabenizando, claro, né, essa equipe da Universidade Federal do Maranhão, especificamente no Hospital Universitário. Olha a quantidade de profissionais, né, que é formada aqui na UFMA e que passa pelo Hospital Universitário, é uma coisa maravilhosa, né, demonstrando aí, claro, essa proficuidade, né, se é que essa palavra existe, mas atua de maneira totalmente profícua mesmo, é excelente no que faz e, enfim, isso aqui é um marco, né? É um marco, como o Borges bem disse, esse primeiro transplante de coração aqui em nosso estado, realizado pela equipe do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Parabéns. 7h26, Mayra Nogueira. Borges falando agora sobre Trizidela do Vale, onde o prefeito pode ter matado o policial militar durante vaquejada. Mais detalhes para a gente. Fato acontecido na noite desse domingo foi durante uma vaquejada que acontecia no Parque Maratá, espaço localizado na cidade de Trizidela do Vale, a cidade a 282 quilômetros aqui da capital São Luís. A vítima ela foi identificada como Geidson Thiago dos Santos. Ele era policial militar, atuava na região e estava de folga na ocasião, no dia de ontem. O principal suspeito do crime é o prefeito da cidade de Igarapé Grande, o João Vitor Xavier. As informações preliminares repassadas pela polícia são de que houve uma discussão entre os dois, entre o prefeito e também o policial, e após então esse embate, essa discussão, houve disparos de tiros. Foram pelo menos 5 disparos, todos efetuados contra o policial militar. Ele que, após ser atingido, foi socorrido, foi assistido, levado a uma unidade hospitalar em Pedreiras. Depois de transferido dessa primeira transferência, ele foi levado para uma unidade em Peritoró, mas acabou não resistindo. O suspeito, o prefeito, ele segue foragido. As investigações foram iniciadas, mas ainda não há algo que indique aí a motivação desse crime. Adalberto, Mayra. Olha, isso tem cara de ter uma história pregressa, viu? Isso aí não parece ser uma coisa de última hora. É o que parece, né? É o que parece. Mas as investigações vão apontar, né? Enfim, violência, que coisa. 7h28 agora. Borges mudando de assunto mais uma vez, mas ainda nesse noticiário, né? BRs maranhenses registram 4 acidentes com uma morte. Isso aconteceu ontem, domingo, né?
Isso, Adalberto, esses registros estão entre as principais ocorrências da Polícia Rodoviária Federal, registros acontecidos nesse domingo, ocorrências de trânsito, de um total de 4 acidentes, 2 foram registros graves, foram registrados ainda 5 feridos e 1 morte. Esse óbito aconteceu no quilômetro 501 da BR-226, município de Lajeado Novo, localidade a oeste do Maranhão. Foi quando aconteceu o atropelamento de um pedestre, ele ficou gravemente ferido, não resistiu e acabou morrendo. O veículo envolvido no acidente era uma caminhonete preta, veículo que não foi identificado. Foram 2 vítimas, um homem de 56 anos, ele teve lesões graves, e uma mulher, ela tinha 67 anos e acabou morrendo, ambos moradores da cidade maranhense de Lajeado Novo. Mayra, Adalberto. É isso aí, Borges. Da parte de violência e acidentes de trânsito, também mudando de assunto, né, Mayra? Vamos falar de coisa boa agora, Vamos pelo amor de Deus. falar de momentos alegres aí, como o São João 2025, que tem uma pesquisa indicando que mais de 90% dos turistas que estiveram no estado pretendem retornar. Que bom, hein, Borges? Que maravilha. Como diz Adalberto. Mayra, essa iniciativa, esse estudo, ele contou com o suporte de estudantes credenciados das áreas de turismo e também de hotelaria. Eles foram responsáveis pela aplicação dos questionários junto ao público visitante e também local. Os formulários, eles foram divididos em 2 categorias. A ideia foi analisar de forma detalhada os moradores e também os turistas, e a pesquisa realizada aí pela Setur, que é a Secretaria de Estado de Turismo do Maranhão, foi feita por meio do Observatório do Turismo aqui do estado do Maranhão, levantamento que foi feito em arraiais como o Arraial do Ipem e também o Bumba Meu São João, no Castelinho, 2 dos principais arraiais aqui de São Luís, aqui da capital. O intuito foi traçar o perfil dos visitantes, avaliar a satisfação geral e também contribuir para o planejamento de futuras ações de promoção do turismo cultural aqui no Maranhão. O levantamento, ele então indicou que 95% dos turistas brasileiros devem retornar ao Maranhão durante o próximo festejo junino. Turistas brasileiros, 85,96% dos entrevistados avaliaram a programação como excelente ou boa, o que equivaleu a um aumento de 6% em relação ao ano anterior, no que diz aí respeito à satisfação em relação à programação. Já em relação aos atrativos naturais, a aprovação foi de 77,52%. Em relação à sinalização e à estrutura dos arraiais, foram avaliadas de forma positiva por 91,01% das pessoas, dos turistas que estiveram aqui durante os festejos juninos, e ponto positivo também para o quesito hospedagem. Esse indicador teve 43,26% dos entrevistados que relataram estar hospedados em hotéis, aumento de 22,13% em relação a 2024, em relação ao ano anterior. Em casa ou apartamento alugado, o aumento aí foi de 7,87%. Já as pousadas foram escolhidas por 7,30% dos turistas que estiveram por aqui, e albergues por 3,37%. Essa pesquisa, ela avaliou ainda a questão gastronômica local, e 80,9% disseram que a culinária maranhense eles avaliaram como excelente ou boa, o aumento de 8 pontos percentuais em relação ao ano passado, ao ano de 2024, quando foram registrados 75%. Mayra, Adalberto. Você sabia que a Vale está presente em São Luís há 40 anos? Pois é. Nesse tempo vem apoiando projetos que realmente fazem diferença na vida das pessoas. São ações em cultura, economia e muitas outras áreas. Só no primeiro trimestre de 2025, foram mais de 990 milhões de reais em compras com empresas maranhenses. 50% de tudo que é contratado é com fornecedores locais. E não para por aí. Mais de 140 projetos culturais também recebem apoio do Instituto Cultural Vale, como o tradicional Boi Barrica e a emocionante Via Sacra. Tudo isso mostra o quanto é possível crescer junto, com responsabilidade e compromisso com quem vive aqui. Vale. Mais
São Luís, juntos construindo o presente e o futuro. E você confere no próximo bloco, aqui no Jornal Rádio Universidade. UFMA Campus Pinheiro realiza primeiro encontro de estágio supervisionado. Tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. No esporte, Tubarão bate o cavalo no Castelão. Bode Gregório e Tocantinópolis ficam apenas no empate na Série D. Justiça abre prazo para que dirigentes da FMF contestem denúncia de irregularidades. No Rádio Opinião, uma análise sobre o IOF e o atrito entre os poderes aqui no Brasil. A gente vai conversar com o professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, John Kennedy Ferreira. Não sai daí, a gente volta com as manchetes nacionais e também a previsão do tempo. São 7h34 agora. Jornal Rádio Universidade. Vamos construir a cidade do futuro? Um lugar onde a inovação começa na escola, se espalha pelas ruas e transforma a vida de quem empreende. O Transformar Juntos é isso. Gestores públicos, empreendedores e cidadãos construindo juntos a cidade do futuro. Dias 15 e 16 de julho, no Multicenter Sebrae, em São Luís. Viva o futuro inovador. Realização Sebrae. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Sete horas e 37 minutos, agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, aqui na 106, sempre acompanhando com a gente, da www.universidadefm.ufma.br. Borges está de volta, agora falando sobre Mara Nogueira, a Universidade Federal do Maranhão, isso no Campus Pinheiro, que vai realizar o primeiro encontro de estágio supervisionado, não é isso, Borges?
Isso, Adalberto, o evento ele vai ocorrer nos dias 16 e 17 de julho, encontro promovido pelo Centro de Ciências de Pinheiros da Universidade Federal do Maranhão, primeiro encontro de estágio supervisionado, práticas educativas e formação docente nas licenciaturas em relação à programação. A programação ela vai contar com palestras, minicursos e rodas de conversas, também mesas redondas, conferências e atividades culturais. Em relação às inscrições para participar da programação, elas podem ser efetuadas até o dia 10 de julho. Essas inscrições são realizadas por meio do SIG Eventos. O intuito do encontro é discutir as contribuições e implicações do estágio supervisionado obrigatório, isso com atenção ao aperfeiçoamento das práticas educativas na formação docente nos cursos de licenciaturas oferecidos pela Universidade Federal do Maranhão, no campus Pinheiro. O público-alvo, estudantes e professores dos cursos de licenciatura, tanto instituições vinculadas às redes públicas, quanto também as instituições vinculadas à redes privadas, instituições localizadas na Baixada Maranhense. Os professores da educação básica também fazem parte aí do público-alvo. No site da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, há um link direcionando para a programação completa. Ele pode ser essa programação por inteiro, pode ser acessada a partir desse link que está no site da UFMA, o site da UFMA, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Te agradece, Borges. Aqui as informações são 7 horas e 39 minutos agora. Mayra Nogueira. A gente traz agora aqui a atualização dos portais, tá? O que os portais daqui da capital maranhense estão destacando nesta segunda-feira. A gente começa aqui, portanto, com o Imparcial. Confira com a gente no YouTube da 106, no site, também aqui no aplicativo. A manchete, portanto, em O Imparcial, grupo A2. Sampaio Corrêa bate o Imperatriz, Mac empata com Tocantinópolis. Tricolor não tomou conhecimento do vice-líder e ganhou fácil. Daqui a pouquinho mais detalhes no esporte. G1 Maranhão traz como destaque a informação que a gente trouxe aqui, Borges trouxe, né? Prefeito de Igarapé Grande é suspeito de matar policial militar em vaquejada no Maranhão. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo durante uma confusão que ocorreu ontem, domingo, né? Destaca também, pesquisadores encontram um peixe invasor em Parque Marinho, no Maranhão. Espécie venenosa ameaça corais e não tem predadores. E é falso... Perdão. Prefeitura desmente fake news sobre mina de ouro encontrada em rua de Alto Alegre do Pindaré. Pelo amor de Deus, atrair gente aí para correr atrás do ouro, né? E para finalizar, o Jornal Pequeno, Mayra Nogueira, tem como destaque: prefeito é suspeito de matar PM durante vaquejada na cidade de Trizidela do Vale. Testemunhas relataram que houve uma discussão entre os dois, seguida de pelo menos 5 disparos. Olha só, Borges trouxe essa informação no primeiro bloco, né? E daqui a imagem no Jornal Pequeno do peixe-leão, identificado aqui em Parque Marinho do Maranhão, e que preocupa pesquisadores. Essa espécie é considerada perigosa para humanos por conter espinhos venenosos. Olha só, isso aqui é extremamente perigoso mesmo, tá? Invasão da nossa área aqui por peixes, né, de outros locais. Algumas dessas espécies, elas vêm na água de lastro, né, que é aquela água que os navios utilizam para equilibrar, né, para dar mais estabilidade ali aos navios quando eles descarregam, né? Precisa ter mais peso dentro, eles colocam água aí, muitas vezes, né, acabam entrando peixes de uma área e vão ser soltos em outras. Isso aí tem um impacto ambiental gigantesco, tá? 7 horas e 42 minutos agora. Mayra Nogueira, vamos ao tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 17 minutos para as 8, a previsão do tempo nesta segunda-feira, 7 de julho de 2025, em São Luís, no Maranhão, indica céu parcialmente ensolarado, com temperatura em torno de 25 graus e umidade relativa do ar elevada, chegando a 92%. Pela manhã, há possibilidade de chuva passageira. Os ventos sopram de leste, nordeste, com intensidade moderada, e a cobertura de nuvens está em aproximadamente 37%.
O índice UV está baixo nas primeiras horas do dia. É isso aí. Então vamos para a previsão da tábua de maré neste dia 7, né? 7/7, lembrando, né? Hoje, 7/7 de 2025. Olha só, se somar o 5 com 2, dá 7 também, Mara Nogueira. Olha só. Vamos lá, segunda-feira, pré-amar. Primeira aconteceu às 4h08 da manhã, primeira pré-amar, com 5,1 metros. A segunda será às 4h53 da tarde, com 4,9 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais às 10h46 da manhã, com 1,3 metro. A segunda será às 10h57 da noite, com 1,6 metro. Notícias do Brasil. 7h43. Confira com a gente aqui as manchetes nacionais. A gente começa com Folha de São Paulo. Decisão do STF para driblar o arcabouço limita gasto do judiciário. Com recálculo de limites de despesa feito no planejamento, tribunais e outros órgãos precisarão cortar 1,5 bilhão de reais neste ano, né? 1,5 bilhão de reais é preciso cortar. E agora a manchete do Estado de São Paulo, Mayra. O Estado de São Paulo traz cúpula do BRICS, condena ataque ao Irã, pede saída de Israel de Gaza e poupa a Rússia. Embora tenha defendido o interesse de Teherã em Moscou, o grupo evitou afrontar os Estados Unidos. Declaração final apoia a reforma na ONU. É isso aí. Para finalizar, tem destaque de O Globo, na manchete, bomba fiscal, sem reformas, gasto com Previdência e BPC subirá 600 bilhões de reais nos próximos 15 anos. Despesas obrigatórias vão acelerar com o envelhecimento da população, inviabilizando investimentos em infraestrutura e também outras áreas. 7h45 agora. Cotação do dólar e do euro. Sete horas e 45 agora vamos aqui à cotação do dólar nesta segunda-feira, iniciando a semana, né? Com grandes expectativas. E o dólar teve queda de 0,29%, com R$ 5,40 de cotação. Já o euro, a queda foi de 0,74%, está cotado a R$ 6,35, né? Olha só, em queda. Quem vem com a análise da economia agora é o economista Wagner Matos. Wagner, bom dia. Oi, Adalberto, bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,24%, ficou nos 141.263 pontos, renovou máximas históricas, mas o pregão teve oscilações comedidas e liquidez reduzida, sem um referencial das bolsas norte-americanas em razão ao feriado nos Estados Unidos. O índice de preços ao produtor de maio registrou preços da indústria com variação de menos 1,29% frente ao mês de abril de 2025, o quarto resultado negativo seguido. Nessa comparação, de 17 das 24 atividades industriais tiveram diminuição de preço. O acumulado do ano foi de 1,97%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses ficou em 5,78%. A produção industrial nacional recuou 0,5% frente a abril. O acumulado do ano foi de 1,8% e nos últimos 12 meses chegou a 2,8%. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, manteve-se em R$ 117. O milho caiu e o preço fechou em R$ 58,09. E a arroba do boi de 15 quilos ficou inalterado e fechou em R$ 282. Na agenda econômica da semana, teremos a divulgação do IPCA, que é a inflação oficial do país,
produção e venda de veículos e vendas no varejo. Um bom dia a todos e até mais. Concursos e oportunidades. Faltando 12 minutos para as 8, você confere agora as dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o seletivo da Fibral, que abriu vagas para os cargos de analista, auxiliar e assistente na área de e-commerce dos municípios de São Luís e Imperatriz. Inscrições no site fibral.com.br, na aba Trabalhe Conosco. Inscreva-se! Continuando com a Rede Sara, de hospitais de reabilitação, que oferece vagas para o cargo de técnico, oficina ortopédica em São Luís. Inscrições até o dia 27 de julho, por meio do site sara.br/editais, taxa de R$ 60. Não perca! Finalizando com o seletivo do IFMA, Instituto Federal do Maranhão, para o cargo de professor na área de Física e Informática no campus de Pinheiro, a 333 quilômetros de São Luís. Inscrições prorrogadas até o dia 14 de julho no site portal.ifma.edu.br. Participe! Com redação de Liz Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7h49 agora, Mayra Nogueira, vamos começando as informações do esporte. Nesta segunda-feira, falando sobre o Tubarão que bateu o Cavalo, isso tudo no Castelão, né? Sampaio Corrêa alcançou vitória sobre o vice-líder, o Imperatriz, por 3-0 na partida do último sábado. Foi o melhor desempenho tricolor na Série D do Brasileiro, que garantiu aí a soma de 16 pontos e também o terceiro lugar no Grupo 2. Enquanto isso, o Imperatriz segue na segunda posição com 18 pontos. As equipes se enfrentam pela 11ª rodada da fase de grupos em um duelo com poucas emoções no primeiro tempo. Apenas aos 44 minutos, Pedro Dias conseguiu abrir o placar para o tricolor. Na segunda etapa, o Colorado foi em busca do empate, mas sem sucesso. Num contragol, aos 12 minutos, Erivan marcou o segundo gol boliviano. E aos 19, o Wesley ampliou a vantagem. A partida seguiu com muita energia dos dois times, mas o apito final confirmou a vitória do Sampaio. A 12ª rodada da competição está marcada para sábado, dia 12. Sampaio encara o Tocantinópolis no Castelão às 4 da tarde. Já o Imperatriz enfrenta o Maranhão Atlético às 7h30 da noite no estádio Frei Epifânio. É isso aí, Mayara Nogueira. Vamos mudando de assunto, na verdade, mudando de time, né? Bode Gregório e Tocantinópolis, né? Ficam apenas no empate na Série D também. Tá, o duelo entre Maranhão Atlético Clube e Tocantinópolis, válido pela 11ª rodada, terminou em 1-1 no estádio Ribeirão, isso no interior do Tocantins. Com resultado, o Bode caiu para o 5º lugar com 13 pontos, enquanto o Tocantins segue em 6º com 12. O time tocantinense abriu o placar da partida no final do primeiro tempo com um gol contra do zagueiro quadricolor Júlio. E na etapa final foi a vez de Rian deixar tudo igual para o MAC. MAC e Tocantinópolis voltam a campo em duelos válidos pela 12ª rodada no sábado, dia 12. MAC visita o Imperatriz no Frei Epifânio às 7h30 da noite. E Tocantinópolis visita o Sampaio no Castelão às 4 da tarde. Vamos acompanhar. E vamos mudando aqui o assunto, falando da justiça que dá prazo para dirigentes da FMF contestar a denúncia de irregularidades. A decisão é do juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, e responde ao pedido do Ministério Público para o afastamento cautelar do presidente da FMF, Federação Maranhense de Futebol, e de toda a diretoria da entidade. Em ação civil pública, o Ministério Público aponta indícios de irregularidades na administração do órgão, bem como do Instituto Maranhense de Futebol. O presidente Antônio Américo Lobato Gonçalves e outros 16 integrantes da diretoria são acusados de movimentação ilegal de recursos financeiros e falta de transparência quanto à publicação do Estatuto Social,
atualizado atas de assembleias e balanços financeiros da FMF. Durante as investigações, os denunciados afirmaram que não recebem recursos públicos, apenas repasses da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, estimados em mais de R$100 mil mensais. Agora, tem 15 dias para apresentar defesa junto à Justiça. Vamos acompanhar e trazer também os desdobramentos para você. A redação aqui é de Joel Valdez e você já sabe, tem esporte de segunda a sábado aqui na 106, ao meio-dia, com apito inicial. No sábado, às 11, também com apito inicial, Maria Nogueira. 7 horas e 53 minutos. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos desenvolver uma análise política para falar dos últimos lances. E olha que lances, hein? Na política brasileira, sempre gerando aí muitas emoções. Para falar sobre essas e outras emoções também, né? A gente recebe agora o professor do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, professor John Kennedy Ferreira. Professor John Kennedy, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Rádio Opinião. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Tudo bom com você? Faz tempo que a gente não conversa. Saudações corintianas aí, né? É óbvio, depois que caiu o mal maior, estamos tranquilos na Copa do Mundo. Opa, tranquilidade total. Mas olha, nada tranquilo está no ambiente político, né? Por conta de várias coisas. O ambiente político ele é sempre agudo, né? Em termos de discussões. Ele sempre traz muitas discussões. Mas olha, o Brasil ele está estourando a boca do balão, como se dizia, né? Até os anos 80. Está uma coisa complicada demais. Enfim, IOF, entre outras coisas, tem movimentado bastante o nosso cenário político, né? E, claro, isso aí tem como background uma certa invasão de poderes, né? Esses atritos, além dos atritos, invasão ali de áreas, né? Digamos assim, trazendo o futebol também, né? Invadindo a área totalmente de um e de outro. Mas isso tem uma motivação. Professor, vamos fazer uma análise, portanto, desses aspectos, por favor? Queria comentar, assim, de maneira bem rápida, nós temos uma crise que não é apenas nacional, é uma crise mundial. Não existe hoje, especialmente no Ocidente, não existe hoje nenhum país que você possa dizer que está confortável, nenhum país. E o Brasil, obviamente, que nunca esteve confortável, não pode a regra, né? E nós tivemos uma situação assim, desde o arcabouço fiscal, que substituiu o plano de metas de déficit do governo Bolsonaro, nós temos tido uma dificuldade, porque nós temos que ter uma despesa, um déficit zero. E aí, toda vez que a receita sobe, toda vez que você precisa fazer investimento, sobe a receita, sobe o gasto. Subindo o gasto, o que acontece? Você tem que cobrir esse gasto. E aí aconteceu o óbvio, né? Depois de um pequeno crescimento econômico brasileiro na ordem de 3%, crescimento razoável, houve gasto. É um gasto que não estava fechando a balança, não estava fechando a conta. E esse gasto é da ordem de 10, 11 bilhões. E aí precisava cobrir. Houve várias tentativas, né, de fazer cortes em impostos, né, em despesas das classes dominantes, e, por fim, veio o IOF. Quando chegou o IOF, que, por exemplo, em 2021 foi feito em relação ao governo Bolsonaro, houve a maior grita. Essa grita deve-se a uma série de fatores, mas especialmente porque o Legislativo, né, o Congresso, não aceitou de maneira nenhuma que houvesse a tributação. De um lado, ele não aceitou, e é uma medida executiva, não é uma medida que cabe ao Legislativo determinar, mas ele não aceitou. E nesse não aceitar, nós tivemos uma novidade.
né? Desde do impeachment do Collor, nós não tínhamos tido nenhuma outra vez que um decreto presidencial fosse derrubado, e esse foi. Em seguida, nós tivemos o início imediato de uma campanha política feita através de inteligência artificial, vários pequenos vídeos, microvídeos de 5, 10 segundos, atacando o Congresso, especialmente Hugo Mota. E aí houve, agora na sexta-feira ou quinta-feira, sexta-feira, uma ação no STF, já que foi judicializada a questão, em que o Alexandre de Moraes não acatou o decreto do presidente Lula, que já tinha tido o seu decreto intervido pelo Congresso, e não acatou isso e propôs que os dois lados voltassem a conversar. Quer dizer, nós temos uma invasão de poder que mostra, inclusive, uma decomposição daquilo que é chamado presidencialismo de conciliação, né, entre Congresso, STF e presidência, nesse momento. É um negócio interessantíssimo que nós estamos passando. É uma crise de grande proporção, não é uma crise pequena, não. É bem interessante de observar. O que a gente pode esperar, professor, dos próximos lances, né? O Supremo, né? A coisa foi parar no colo do Supremo e parece que o Supremo, assim, pelo menos de imediato, ele não quer ir para um lado nem para o outro. Ele quer que as duas partes se resolvam. Isso é um sinal, né? Isso é um sinal também que está dando, né? Enfim, e quais as expectativas para a resolução não só desse imbróglio, né? Criado agora, como também o futuro desse sistema. Qual o futuro desse sistema? A gente está observando que a coisa está totalmente em decomposição, já nos últimos suspiros, digamos assim. Né? A coisa está muito complicada. Deve vir alguma coisa por aí. Enfim, de mudanças, né? É importante que haja mudanças. O que vale a pena dizer é que, a partir de 2015, 16, após a queda da Dilma, nós tivemos aprovado a questão das emendas, que são emendas PIX, emendas não sei o quê, são um orçamento secreto. Esse orçamento secreto, ele esvazia a participação do Congresso dentro do governo. Até então, especialmente os grupos, que é o Centrão, eles, em qualquer governo, eles estavam, seja um governo à esquerda, à direita, eles estavam. O que ficou provado é que eles não precisam mais, porque eles têm a verba e têm acesso aos fundos diretamente, independente do governo. Houve até um caso interessante de um deputado que se recusou, um deputado de segundo, terceiro, quarto escalão, se recusou a ser ministro do governo Lula na última hora. Inclusive, parece que o governo não estava sabendo que ele não ia ser ministro, que tinha anunciado e não foi. Por quê? Não precisa mais. O orçamento, o ano passado, secreto, coisa e tal, as emendas secretas, né? Ele foi da ordem de 5 bilhões. Esse ano, ele está em 52. 52 bilhões. O governo está precisando exatamente de 10 bilhões para fechar a conta. E aí, o que acontece? O arcabouço fiscal acaba sendo uma camisa de força e impede. E aí o governo fica buscando lugar para fazer essa tributação. Por outro lado, esse conflito, ele é aberto no campo político, porque já está aberto também a sucessão presidencial, a corrida sucessória. Né? De um lado, há a possibilidade de manutenção da presidência da candidatura Lula, e a direita e a extrema-direita têm buscado o nome, que pode ir de Eduardo, Michele Bolsonaro, Caiado, Zema e principalmente o Tarcísio, né? o governador de São Paulo. Nesse momento, há uma briga para tentar desgastar mais e mais o governo, fazer com que as contas não fechem,
sangrar, fazer o governo sangrar, e existe a expectativa do governo de que isso não aconteça, levando à paralisia do funcionamento estatal. A ação do STF, ele foi uma ação regulatória, fazer com que os lados voltassem a conversar, já que isso não estava acontecendo. Né? O Hugo Mota fez uma reunião no domingo com o ministro Haddad e na segunda-feira mudou de ideia. Tinham feito um acordo e na segunda-feira mudou de ideia. O que mostra uma disposição de enfrentamento ao governo, né? Uma disposição de enfrentamento. E também há um outro detalhe interessante, que a partir dessa campanha que está tendo, e com a marcada do ato do dia 10 em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, em apoio ao governo Lula, mostra que o confronto está deflagrado, que o governo aceitou dessa vez ir para o confronto, coisa que nunca tinha acontecido. O governo normalmente, não vamos buscar panos quentes, não vamos, como fala, exacerbar as relações institucionais, etc. Dessa vez não. O governo resolveu ir e atacou, e detalhe interessante, o governo Lula, que está, desde outubro, tendo perda de popularidade, na última pesquisa Quest, a partir desses vídeos de inteligência artificial, mostrou que ele teve uma recuperação e que a imagem que a população tem do Congresso é muito negativa. Ele compreende que o Congresso realmente age em nome dos interesses das classes dominantes, dos grupos dominantes. Isso ficou bastante interessante. Então, eu acredito que tem que ter a conciliação, mas essa conciliação ela está se dando sem que fosse no cenário anterior. No cenário anterior, você sempre tinha conciliação, um governo conciliando sendo agredido. E, nesse momento, o governo conseguiu colocar o Congresso e os principais grupos de apoio do Congresso, Faria Lima, Fenaban, etc., na parede. Então, é uma primeira vez que nós temos uma retomada de um certo equilíbrio na balança política. Professor, se essa conciliação ela não concilie, né, acabe não indo a essa finalidade, o que o senhor acha que vai acontecer? Vai ter uma questão, um acirramento ainda maior, enfim. Muito se fala, né, também que elas aconteceram de uma maneira, há quem diga, né, que tenha sido proposital, né, que é para colocar, como o senhor disse, aí, o governo sangrando ainda mais em uma situação de, digamos assim, uma situação não muito positiva, né, desconfortável. Enfim, para a gente finalizar, qual é a expectativa que você acha se não tiver essa conciliação agora determinada pelo Supremo? Política, normalmente, e a relação política de equilíbrio, ela é uma relação de força. A ação feita pelo Congresso, ela se dava dentro de um cenário em que, se você pegar Atlas, Datafolha, Quest, Paraná, os grandes institutos brasileiros, a partir de outubro para cá, né, que foi a crise do PIX, né, uma crise fake news, que é interessantíssima, é uma queda. É uma queda. Atualmente, a aprovação do governo Lula, ela está abaixo de 30%. Aqueles que acham que o governo Lula é bom e ótimo. Né? E ele já teve numa situação próxima a 50%. Ou seja, é um número de cerca de 20% de perda. A extrema-direita bateu e tem batido o tempo todo, até aí, tranquilo, sem problema. Os grupos de direita, que é o centro, o famoso centrão, manteve-se em compasso de espera, sempre querendo saber. Conforme está caindo a popularidade do governo, né, e até sendo atribuído a governo coisas que são de ordem estadual, provincial, estou falando, né? E urbana, etc., coisas que não são da responsabilidade,
há uma migração política natural. Esse grupo de centro, ele pode ir para a esquerda e para a direita. Nesse momento, ele está se mexendo à direita. E passou a agir no sentido de já disputando a sucessão. Crendo que essa sucessão dar-se-á entre uma disputa com Lula e Tarcísio. Aí o governo mostrou força, foi muito importante essa ação do governo nessa semana. Mostrou força, mostrou capacidade de mobilização, mostrou capacidade de reação. Evitou, ou ele está evitando, um cenário semelhante ao que nós tivemos com a presidenta Dilma, que não teve, ou quando teve capacidade de reação, já era tarde demais. Né? O governo mostrou que tem um limite. Creio eu que a partir de hoje, ficou claro para o governo, que não há mais possibilidade de um convívio, digamos, pacífico. Que ele terá que se manter sempre com um pé no acelerador. Então, a possibilidade de necessidade de acelerar em cima do cenário político colocado. Né? Creio eu que o recado também foi sentido, porque quando chega e coloca que o Congresso é inimigo do povo e, de repente, vem o editorial do Jornal Nacional, possivelmente feita pela própria empresa Globo, do Jornal O Globo, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, do presidente do Congresso, do presidente Hugo Mota, da presidente da Fiesp, dizendo que não poderia tocar na questão de luta de classe, é que sentiu. Sentiu e sentiu muito. O Congresso, Faria Lima, os grandes empresários brasileiros sentiram. Porque pela primeira vez desde a década de 90, nós tivemos uma situação em que foi colocada quem eram os beneficiados das relações econômicas dentro do país. Até hoje isso é escamoteado, é colocado dentro de uma situação de paz e amor, mas assim, a partir desse momento você teve uma mudança de postura. Pode ser que prossiga? Pode. Pode ser que não prossiga? Também. Penso eu que, inclusive, não há possibilidade de prosseguir. Mostrou as cartas, o cara já sabe que você pode jogar, já sabe o tamanho da sua força, ele vai recuar. Porque essa aceleração, ela pode ser perigosa para esse quadro de conciliação que propõe o governo Lula, né? Que é um quadro que não mexe em nada. Ao mesmo tempo que propõe-se a mexer em tudo, não faz nada. Você não tem um avanço de várias necessidades. Mas observa, quando falou, olha, vamos radicalizar, redução de jornada 6x1, avanço das necessidades de uma nova tributação foi colocado, a questão de um aumento de imposto lá em cima foi colocado. Ou seja, vários temas que estão represados começaram a se mexer. É isso que tem que se preocupar. Né? Então, eu acredito que, primeiro, por essa emergência, sempre uma emergência, o Brasil sempre uma emergência, periferia é uma emergência, situação da mulher é uma emergência, situação do negro é uma emergência, situação da terra é uma emergência. Por essa emergência que está acumulada, eu acho que eles vão ter que buscar um acordo e conviver felizes e contentes até que a eleição aconteça. Né? Eu penso que é dessa maneira. Felizes e contentes, eu não sei não, hein? Do jeito que tá, não tá muito legal essa situação. Eu falo feliz e contente, é como eu falo para meus alunos, quando eles estão se ferrando nas notas, eu falo, meu filho, você está feliz e contente com essa nota baixa? Mas eu acredito também, que a situação, inclusive num cenário internacional de crise do capitalismo, de dificuldade de acomodação, com indefinições do Brasil. Você está no meio de uma crise, de uma tempestade. O Brasil tem dificuldade hoje de saber qual é o rumo, qual é o porto que ele quer.
Basta ver a situação, nós estamos tendo uma cúpula do BRICS no Brasil, nós vamos ter uma COP 30 daqui a pouco em Belém, enfim, e nós temos o G7, G20, e o Brasil não sabe aonde ele coloca os seus interesses, qual seria o interesse principal, né? Então, esse é o tipo de cenário colocado. O Brasil tem muita dúvida e muita incapacidade de direção política. Pode falar, Roberto. Essa já é uma análise internacional, e eu vou trazer o senhor novamente aqui para continuar essa análise nesse aspecto internacional. A gente já estourou o tempo aqui 3 vezes já. E eu agradeço muito ao John Kennedy, do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, sempre trazendo informações aqui para a gente também. Professor, muito obrigado pela sua presença, simpatia sempre, e análise com certeza, tá? Um bom dia. Um abraço, Alberto. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Até logo. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, você confere agora com muita música o Sessão das 8, Mara Nogueira, acompanhando você, tá? Eu só volto amanhã com o Jornal Rádio Universidade. Mas a gente está aqui todo dia, o dia inteiro, tá? Com muito jornalismo nos nossos boletins e outros programas jornalísticos também, tá? Uma ótima semana a todos e até amanhã. Tchau.